Olá, amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Estamos iniciando um novo capítulo das nossas reflexões em torno do livro Despertar do Espírito, onde vamos ver, nesse capítulo proposto por Joana, os problemas psicológicos contemporâneos. É lógico que aqui ela não vai contemplar todos os problemas psicológicos, e ela destaca 4 itens, e é a violência urbana, a toxicomania e o alcoolismo. Então, vamos trabalhar hoje as nossas meditações em torno da questão da violência. E em 2002, a Organização Mundial de Saúde, de uma certa maneira, define a violência como sendo o uso intencional da força física ou poder, ou do poder, né, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A partir dessa conceituação, a gente pode tranquilamente deduzir pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve nas mídias, no nosso dia a dia, né, no trabalho, no trânsito, no lar, que nós vivemos uma grande movimentação de violência na sociedade moderna. Alguém poderia dizer assim, não, mas a violência sempre existiu. É bem verdade. Assim como outras questões que envolvem a nossa sociedade atual. Mas a questão todinha é que, atualmente, isso chegou a um nível, né, muito alarmante, porque é o que a gente presencia na atualidade, tornando-se, então, desafiador para todos nós a convivência com determinadas situações onde, dentro de uma perspectiva religiosa, e para nós também espíritas, como sendo desafiador, já que a gente parte do princípio que nós estamos buscando a construção da paz. Agora, a gente poderia também pensar o porquê disso estar acontecendo de uma forma mais acentuada. E ela propõe, no item desse capítulo, que ela analisa os problemas psicológicos contemporâneos, que, de uma certa forma, a sociedade, de uma forma em geral, como que desencadeou uma busca intensa pelo prazer, em todos os sentidos se falando, e isso faz com que nós, em função principalmente do uso da tecnologia da atualidade, a gente acabe se transformando um ser humano robotizado, né? Vivendo como que no piloto automático. E as causas para a violência, a gente poderia pensar em várias possibilidades, né? E aí a gente tem os contrastes de ordem socioeconômica, como ela pontua no estudo, mostrando de uma certa maneira que uma grande parte da violência existente hoje provém dessa diversidade, desses contrastes que existem na sociedade e que tem por base justamente essas diferenças socioeconômicas. Revendo esse material para hoje, eu me lembrei de uma frase de Bezerra de Menezes, no livro Nas Telas do Infinito, quando ele analisa lá o caso da jovem Palmira, e ele diz assim: a fome é a pior conselheira. E aí, se a gente meditar sobre a frase, é a pior conselheira porque muitas vezes, por falta de força moral, espiritual, como se queira, a pessoa é levada
a cometer atos de violência contra si, contra o outro, contra a sociedade, para satisfazer as suas necessidades básicas. Porque quando elas não são satisfeitas, o indivíduo vive, de uma certa forma, no limite para poder atender às suas necessidades de sobrevivência. Então, essas diferenças socioeconômicas, culturais e outras mais, faz com que, no final das contas, tudo isso acabe culminando em lutas pela sobrevivência, né? É lógico que aqui tem as suas exceções, acaba desencadeando lutas coletivas, guerras destruidoras, como nós estamos vendo na atualidade, né? A, as guerras acontecendo de uma forma intensa e a violência dominando no campo dessas guerras. É lógico que quando o Livro dos Espíritos propõe que às vezes a guerra acaba sendo necessária e que também ela é um resultado da imperfeição do ser humano, do espírito encarnado, né, do seu egoísmo, do seu orgulho. Mas ainda entre as possíveis causas para a existência da violência, a gente poderia enumerar a cultura moderna, como ela é desenvolvida, né? A violência na mídia que acaba influenciando as pessoas, né? O acesso, a facilidade ao acesso a armas de fogo para a questão da violência psicológica, física, né? A questão de discriminação, né? Ainda há pouco corre aí pelas mídias, né? A agressão que uma brasileira sofreu em Portugal, então não deixa de ser uma forma de agressão. A pobreza, de uma forma em geral, a questão de gênero, né? Gerando violências as mais diversificadas, e aí teríamos também os distúrbios da personalidade da pessoa. E uma predisposição inata que, às vezes, o indivíduo traz ao reencarnar em função da sua história pregressa, do seu passado espiritual, onde essa predisposição inata já mostra desde cedo uma tendência, né, da criança à, à violência, à manifestação da agressividade. É interessante a gente lembrar que em nosso processo evolutivo, nós já tivemos várias e várias reencarnações, estivemos em algum momento mergulhados nessa onda de violência, às vezes até mesmo por uma questão de sobrevivência ou de contexto social ou econômico, enfim, onde nós acabamos manifestando intensamente essa nossa agressividade e por isso nas reencarnações sucessivas a proposta da divina lei é que nós possamos ir trabalhando as nossas emoções, né? Eliminando os nossos medos, controlando os nossos medos, nossos receios, para podermos caminhar na busca cada vez mais da paz, da tranquilidade e assim por diante. Então, quando a gente vê aquela pirâmide das necessidades de Maslow, coloca na base a necessidade de você atender às necessidades básicas de sobrevivência e de segurança, é como se esse alicerce na sociedade atual estivesse brutalmente abalado, né? Apesar de as pessoas terem como sobreviver, mas veja, a gente cerca dentro de casa com muros altos, com cercas elétricas, com vigilância e assim por diante, justamente pelo medo da violência. E ao falar de violência, você vai para o contraponto
né, que é justamente a necessidade de paz. E como conquistar paz no mundo atual? Então, é algo que precisa nascer dentro de nós, e aí a gente lembra Jesus quando propõe, né, bem-aventurados os mansos, porque a gente parte do princípio que aquele que tem consigo mansuetude, ele não é agressivo, ele não é, vamos dizer, violento, né? Porque já conseguiu fazer essa domagem dos seus instintos mais primários e aprender a arte da convivência e o desenvolvimento de uma, como dizia Pierre Weil, de uma ecologia interior, porque a construção da paz é uma construção, né, a partir de você ter paz consigo mesmo, paz com o outro, paz com a natureza, paz com o mundo de uma forma em geral. E essa violência urbana, ela provém principalmente, segundo Joana de Ângeles, desse primitivismo antropológico do qual o homem ainda não conseguiu se libertar, né? Porque, como dissemos, através das reencarnações sucessivas, a gente vai realizando várias aprendizagens. E trazemos conosco esse primitivismo das fases mais grosseiras das reencarnações passadas, para podermos ir trabalhando, nos educando, nos aprimorando cada vez mais, até lograrmos essa mansuetude de que fala as bem-aventuranças. E é interessante quando a gente observa que essa violência, como ela diz, é proveniente desse primitivismo que nós ainda trazemos conosco, do qual ainda não nos libertamos. Isso me lembra muito André Luiz no Mundo Maior, quando fala dos três cérebros, né? O cérebro trino, triuno, onde ele fala, analisa a existência da, do subconsciente, do consciente, do superconsciente, mostrando que aquela área destinada ao que ele nomina de subconsciente é onde estão os registros de todas as experiências que nós já tivemos nas reencarnações transatas e que nós arquivamos em nosso perispírito e imprimimos no novo corpo, a partir do nosso cérebro, essas tendências, essas aptidões, que, consequentemente, em função da evolução já lograda, muitos aspectos estão sob controle, né? Estão devidamente controlados. Ocorre que, em função dessa situação atual, muitas vezes aquela agressividade que estava devidamente controlada, gerenciada, acaba por fatores principalmente externos sendo desencadeada. Daí porque a importância do autoconhecimento, porque às vezes a gente pensa que se conhece e não nos conhecemos devidamente, porque somos capazes de adotar determinadas atitudes em determinadas circunstâncias, por determinados fatores, que fazem com que nós até cheguemos a estranhar o nosso comportamento, seja no falar ou seja até mesmo no agir. Por quê? A, Aquele primitivismo está ali dentro de nós ainda. Então, é como se nós tivéssemos, todos nós, um animal que está ali enjaulado, devidamente controlado, e que, de repente, por algum motivo, essa jaula é aberta e tudo vem à tona. Ela propõe, inclusive, que, fazendo uma reflexão e uma divisão do ser humano, de uma forma assim geral, mitologicamente se falando, né, que você tem as áreas mais nobres do ser, assim como aquelas que são consideradas como funções inferiores, não no sentido pejorativo, mas o que cabe a ela dentro da nossa existência. Então, ela faz um comparativo que nós temos a luz do dia e a sombra
à sombra da noite. E que essa parte que corresponderia à luz do dia é a área mais nobre e iluminada do ser humano, que estaria justamente do centro cardíaco para cima. E aquela parte correspondente à sombra da noite e sem controle, de uma certa forma, porque ainda diz respeito a esse nosso lado animal, é justamente essas funções inferiores que todos nós trazemos, onde nós vamos ter a presença, né, da necessidade física, da excreção, do sexo, da reprodução e assim por diante. É Pedro Ouspensky, se não me falha a memória, que também divide o homem assim, em dois tipos, né? Da cabeça para cima e da cabeça para baixo. Como se da cabeça para baixo estivesse justamente essas funções inferiores dentro da nossa existência, e da cabeça para cima, de uma forma em geral, a busca pelo transcendente. Então, quando André Luiz propõe essa análise dos três cérebros, mostrando que a área do consciente atual nosso é justamente para exercer uma educação de todos aqueles recursos que provêm do nosso subconsciente, rumando em direção ao futuro, que seria representado pelo nosso superconsciente. Então, quando Jesus propõe, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, é porque aí já teremos logrado êxito no que diz respeito à busca desse autocontrole, desse autogerenciamento, dessa educação, e já teríamos, então, aí logrado os benefícios da mansuetude e da paz de uma forma em geral. E aí seria de nós nos perguntarmos: nós estamos vivendo mais no dia ou na noite? Né? Me lembra uma passagem também de Paulo, onde ele estava preso com seu companheiro, e ali era por volta de meia-noite, e eles oravam. Então, Emmanuel, analisando essa passagem, propõe que é muito instrutiva, porque a meia-noite, ou a noite densa, é justamente aquele momento em que os animais saem à caça, em que vão na busca das suas presas. É simbólico porque é esse momento da escuridão onde nós externalizamos o nosso lado mais animal. Mas o que é que Paulo e Silas fazem nesse instante? Eles oram e cantam, como sendo uma forma de fazer luz dentro da própria noite, como se fosse um momento em que se busca justamente despertar as ânsias com relação ao que é bom, ao que é belo, ao que é positivo, apesar do contexto em que porventura se encontra. E aí a gente aprende na doutrina espírita, né, que é um recurso fabuloso para a gente aprender esse processo de autoeducação, de autogerenciamento, de trabalhar as nossas violências para podermos encontrar a paz que nós tanto buscamos. São as leituras, as mensagens instrutivas que vai iluminando o nosso pensar, que vai fazendo com que nós ansiemos por novos valores, por novas formas de pensar e de falar, de agir, de uma forma em geral. O cultivo da oração, da meditação, para a gente asserenar as nossas emoções, para a gente poder, assim, fazer uma melhor conexão com os planos superiores da vida. Então, dentro dessas reflexões sobre a violência urbana, ela ainda vai propor que a maioria das pessoas afoga-se nas misérias humanas e muitas vezes cai, inclusive, na prática de crimes, né? Porque a violência, ela pode ser física, pode ser psicológica, pode ser patrimonial, ela pode ser
a violência física contra a infância, contra a mulher. Há várias formas de violência. E ainda dentro das causas profundas, você vê a infância abandonada, maltratada, as submissões e, e de vidas sub-humanas, né? Onde pessoas vivem, onde parece mais animais do que propriamente um ser humano, os meios hostis em que são colocadas, são situadas, né, pelas, pelas soberanas leis, não à toa, mas por uma razão de ser. Mas existe a violência também dentro daquelas pessoas que não teve uma infância mal cuidada, né? Que foram bem cuidadas na infância, na adolescência, mas que problemas trazidos, às vezes, de experiências anteriores ou descuidados propriamente de ordem psicológica e emocional, né? Considerando também a questão dos distúrbios da personalidade da pessoa, onde ela vai acabar culminando na prática da agressividade, de atos violentos, podendo chegar até ao cometimento de crimes. É interessante observar que isso acaba levando o indivíduo, quando não tem a devida estrutura para lidar com tais questões, e principalmente por se orientar pelo paradigma materialista com relação à vida, acabam desembocando, né, em práticas ilícitas, na utilização de droga dos mais variados tipos para aliviar aquela pressão interna que sofre, e com isso, ao invés de resolver o problema, vai agravando, poderíamos pensar que vai agravando cada vez mais. Então, é importante a gente observar que nós trazemos várias questões instintivas conosco, que não está ainda bem resolvida, bem trabalhada, né? E nós vamos ter a presença em todos nós, a manifestação da agressividade, porque, em linhas gerais, o ser humano ele não foi criado para ser violento, né? A violência é uma decorrência de vários fatores dentro da sociedade. Agora, no processo evolutivo, houve momentos em que essa agressividade, essa primitividade esteve mais manifesta por uma questão de instinto de sobrevivência. Mas no contexto atual que nós vivemos, a gente vai ver, conforme ela própria vai analisar, a questão, né, da ausência de ética e de dignidade diante da vida, né, somado à falta de uma educação legítima, a falta, às vezes, de exemplos dignificadores e assim por diante. Daí porque, entre as causas, a gente aponta o uso da mídia. Quando a gente vê, né, na mídia, de uma forma em geral, essa violência se manifestando, né, das mais diversas formas e influenciando mentes mais frágeis, que às vezes não guardam uma perfeita condição de avaliação para saber discernir o certo do errado. Tanto assim que vira-mexe, acontece alguém, né, se espelhando num ator, num personagem interpretado por algum ator, e se arma para agir contra a sociedade numa manifestação de violência física em função dos distúrbios que traz e da inspiração que teve para fazer o que faz. A gente vê na atualidade, né, surgindo aqui no Brasil algo que é muito característico nos Estados Unidos, né, a violência dentro das escolas, de pessoas se armando para poder tirar a vida de colegas, de professores e assim por diante. Então, ela propõe, inclusive, nas suas reflexões, que a violência está como que embutida nos tecidos emocionais do indivíduo, né?
porque em função desses fatores das vidas anteriores, nós trazemos marcas dentro de nós, onde nós poderemos nos agredir ou agredir ao outro. Porque, inclusive, quando a gente fala de violência, o próprio suicídio é uma violência contra si mesmo. Lembrando a conceituação dada pela OMS, né? Que é uma investida contra o outro, mas também que pode ser contra si mesmo. Então, toda violência, ela provém de um conflito psicológico que a pessoa traz consigo e acaba como que desarticulando as esperanças da pessoa. Então, às vezes, um lar desequilibrado, né? Genitores psicologicamente enfermos pelos sofrimentos que experimentam e acabam exercitando a prática da violência psicológica, emocional, até mesmo física, gerando seres agressivos, violentos e assim por diante. Tanto assim que, quando você analisa a questão das psicopatias, você vai ver que, às vezes, tem como fundamento crianças adultos que, na fase infantil, foram muito maltratados, e isso gerou conflitos terríveis, gerando psicopatologias bastante graves. Então, a gente vive um momento onde poderíamos dizer que a tecnologia desalmada visa apenas alcançar os seus objetivos, seus interesses de grupos, e muitas vezes insensíveis para determinadas questões de ordem social, e com isso vai eliminando o sagrado dentro do ser humano, que passa então a se deixar gerenciar por tudo aquilo que lhe chega sem o devido de discernimento. Então, a violência é uma doença, digamos assim, da alma, que a sociedade permitiu se contaminar. Mas, se é uma doença, pode se obter a devida cura. É uma questão de se querer buscar, de fato, essa cura, né? E ela finaliza os seus estudos, as suas reflexões, né, sobre esse item da violência, opa, dizendo que é preciso uma revisão de conteúdos sociais e éticos, o reconhecimento da necessidade terapêutica do indivíduo, buscando Deus e a religião sem dogmas nem castrações. Abrir-lhe-ão espaço emocional para a paz, a compreensão, a não violência, o amor. Esse é o grande desafio que nós, como religiosos, vivenciamos e buscamos, digamos, implantar dentro de nós, né? Esse espaço emocional para a construção da paz, para a devida compreensão, né? Para a não violência, para o exercício do amor, da compaixão, de uma forma geral. E ela, consequentemente, finaliza o item dizendo: Oxalá vicejem nas mentes os sentimentos de responsabilidade pelo próximo, de solidariedade pelo vizinho, de respeito pelo cidadão, de construtor do futuro, e a violência cederá lugar à mansuetude, à pacificação. Então, essa é a nossa meta, né, no nosso dia a dia, nós lograrmos êxito nessa busca incessante para estabelecer essas bases para a nossa paz interior. Na próxima segunda, analisaremos o item alcoolismo e toxicologia. Muita paz para todos.